Então, meus amigos, bom dia a todos. Continuando com o nosso programa, né, de Direito Ambiental, a gente chegando aí na reta final do nosso curso. Hoje a gente finaliza a apostila 6 e inicia a apostila 7. E, na verdade, finaliza, né? Espero finalizar também a apostila 7 hoje. Até porque nossa prova será de hoje a 8, não é isso? Só confirmando com vocês. É sim, professor, de hoje é 8. Isso que a gente antecipou, né? Uma semana aí, porque por conta de compromisso, eu acho até que tem a Copa também acabou influenciando. Mas vamos lá. Onde é que a gente parou aqui? Vocês lembram? A gente começou a falar de unidade de conservação. Vocês lembram? Essa apostila 6, a gente começa falando sobre reserva legal, né? Reserva legal é um espaço especialmente protegido que a gente, para compreender, tem que entender o que é a Amazônia Legal. Amazônia Legal é todo esse espaço aí, envolvendo todos esses estados no Brasil, que é onde se observa bioma de floresta amazônica, né? Que é possível ter bioma de floresta amazônica. E aí, a reserva legal é uma espécie de espaço especialmente protegido, previsto no próprio Código Florestal, está lá no artigo 12. E aí, a reserva legal diz respeito a imóveis rurais, é especificamente voltada para imóveis rurais, e tem percentual de acordo com a localização desse imóvel. Se o imóvel rural for situado em floresta, pelo menos 80% tem que ser reserva legal. Se for situado em área de cerrado, pelo menos 35%. E se for situado nos chamados campos gerais, né, as áreas que não são nem floresta nem cerrado, 20%. A gente já viu isso, né? Vocês lembram? Já viu sim, professor, essa parte nós já vimos. Pronto. E aí, a gente chegou a ver apicuns e salgados, são terrenos hipersalinos, né? Também espaço especialmente protegido, que normalmente se desenvolve a criação de camarão, carcinicultura, acho que a gente falou também, né? Falamos também dessa parte. Área de uso restrito, que está associado à área de Pantanal, toda a planície pantaneira, né? Que tem aquela fauna específica de Pantanal. É um espaço especialmente protegido chamado área de uso restrito. Uma inovação aí do Código Florestal também. Falamos, aí nós passamos por áreas verdes urbanas, eu até falei para o senhor se tem um exemplo de condomínio. Sim. E aí, Unidade, nós falamos, aí descemos, unidade de conservação, eu não lembro. unidade de conservação. Não lembro de unidade de conservação. Certo. Só se algum colega aí recorda. Certo. Então, vamos pegar daqui. Unidade de conservação, meus amigos e minhas amigas, vai ser nosso último gênero de espaço especialmente protegido que a gente vai estudar, mas é um gênero muito grande. Por que muito grande? Porque unidade de conservação, existem várias espécies de unidade de conservação, dividido em dois grandes grupos. Unidade de conservação pode ser unidade de conservação de proteção integral, que são unidades de conservação em que o uso é muito mais restrito, né? É possível apenas o uso indireto daquele espaço, e ele tem uma proteção por razões de importância da vegetação, do bioma, às vezes é um sítio raro, específico. Então, unidade de proteção integral serão aquelas unidades de conservação com uma proteção mais rígida. E unidades de uso sustentável serão unidades de conservação com a proteção menos rígida. Vai haver uma proteção, mas a proteção é menos rígida. A gente vai ver que nós temos 5 espécies de unidade de proteção integral e temos 7 espécies de unidades de uso sustentável. Por isso que esse tema, ele acaba sendo um tema longo, grande,
A gente aqui não tem a pretensão de esgotar ele, mas apenas ter essa visão geral do que vem a ser uma unidade de conservação e tentar traçar essas distinções, né? Das unidades de conservação de proteção integral, que tem uma proteção mais rígida, uma restrição maior ao direito de propriedade, e as unidades de uso sustentável. Unidade de conservação é um espaço especialmente protegido que tem uma lei específica. A Lei 9985 de 2000 é a lei do SNUC. O que é o SNUC? SNUC é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação. SNUC, Sistema Nacional da Unidade de Conservação. Então, esse é um tipo de espaço especialmente protegido que, dada a sua importância e dada a quantidade de espaço especialmente protegido dessas modalidades que a gente tem aqui no Brasil, nós temos uma lei específica para tratar desse tipo de espaço especialmente protegido. Então, é a lei do SNUC, a lei 9985 do ano de 2000. Já havia unidade de conservação antes de 2000? Sim, já havia. A gente teve unidade de conservação criada aqui, a gente tem notícia, desde Getúlio Vargas, né? Na década de 30, 1937, Getúlio Vargas criou o chamado Parque Nacional de Itatiaia, considerado pela doutrina aí a primeira unidade de conservação do Brasil. É o Parque Nacional de Itatiaia, criado lá em 1937. Então, já havia antes da lei do SNUC, que é a lei de 2000, já havia espaços especialmente protegidos aqui. Nós tínhamos, inclusive, no Código Florestal anterior, que é de 65, Lei 4771 de 65, nós tínhamos a previsão no Código anterior de unidades de conservação, né? Então, né, nós tínhamos de modo espaço na legislação o regramento de unidade de conservação. Até que, em 2000, no ano de 2000, a Lei 9985 organizou a temática das unidades de conservação em uma lei só. Beleza? Nós temos até, inclusive, referência de unidade de conservação pelo mundo criadas anteriormente ao Parque Nacional de Itatiaia de 37. Primeira unidade de conservação que se tem notícia que foi criada é o chamado Parque de Yellowstone, no século XIX. 1872, criou-se nos Estados Unidos o chamado Parque de Yellowstone, que é onde morava Zé Colmeia. Não sei se vocês chegaram a assistir aqui o desenho de Zé Colmeia e Catatal. Lembram de Zé Colmeia? Zé Colmeia era um urso atrapalhado, um urso preguiçoso, que vivia no Parque de Yellowstone, e ele não queria caçar, não queria fazer nada. Ele sobrevivia de roubar comida dos turistas. Os turistas que apareciam lá, ele ficava roubando comida. Zé Colmeia era uma grande figura. Ele morava, né? Professor, licença, o senhor falou de Zé Colmeia, eu lembrei que o senhor já tratou dessa Já parte. falei sobre isso, né? E aí, Já lembrei quando chegou em Zé Colmeia. ele morava aí no Parque de Yellowstone. Então, de qualquer forma, a gente fez uma revisãozinha aí, foi bom. Unidade de conservação, como os espaços especialmente protegidos de um modo geral, que precisam de um ato do poder público para serem criados, podem ser instituídos por lei ou decreto, mas na hora de extinguir, só por lei, viu? Essa é uma regra geral dos espaços especialmente protegidos. Tem espaços que são previstos ex lege, ou seja, a própria lei já prevê o que é o espaço especialmente protegido, como acontece com a APP, né? Área de Preservação Permanente, como a gente viu aqui com uma série de espaços especialmente protegidos. Mas tem espaços especialmente protegidos, como a unidade de conservação, que demandam um ato do Poder Executivo ou uma lei para criar. Neste caso aí, para extinguir, apenas lei. Então, a gente já viu isso e a gente passa a dividir as espécies, né? Quais são as espécies de unidade de proteção integral? Nós temos a estação ecológica, reserva biológica, o parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre.
As unidades de conservação de proteção integral estão elencadas lá no artigo 8º da lei do SNUC. Beleza? Então, são essas aí. O que eu posso dizer para vocês aqui em relação às unidades de proteção integral? De um modo geral, não vai se admitir, não vai se admitir particular morando em unidades de proteção integral. Então, de um modo geral, não se admite particular morando. Se for instituída uma unidade de conservação de proteção integral e tiver particular morando lá, provavelmente ele vai ter que sair de lá, a área vai ser desapropriada. Beleza? É a regra geral. Mas existem unidades de conservação de proteção integral que admite. E, em termos de cobrança de prova, basicamente o que se pergunta é isso. Quais são essas restrições, né? E os examinadores tentam fazer algum tipo de pegadinha, de confusão aí para vocês, enfim, nas questões para dificultar a vida do examinando. Na verdade, a gente da área jurídica, a gente não consegue, nós não temos conhecimento para descer a fundo aí as distinções, o que é que diferencia mesmo uma estação ecológica de uma reserva biológica. O que nós temos é uma definição geral que está no próprio Código Florestal, né? Nos artigos 9º, 10º, por aí vai. Ele vai descendo, a partir do artigo 8º, vai descendo e falando sobre as unidades de conservação de proteção integral. Então, tem lá, estação ecológica é a primeira, estação ecológica, as áreas particulares serão desapropriadas, proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional. Estação ecológica. E nós temos, e aí eu deixo exemplos na apostila de estação ecológica aqui na Bahia. Estação ecológica Veracel, é lá no extremo sul da Bahia, entre os municípios de Santa Cruz de Cabralha e Porto Seguro. Também temos estação ecológica do Rio Preto, entre Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia. 2 exemplos aí de estação ecológica aqui na Bahia. Reserva biológica, também unidade de conservação de proteção integral, também não se permitirá área de particular dentro dela, serão desapropriadas, e na mesma linha da estação ecológica é proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional. Parque Nacional. Parque Nacional é outra unidade de conservação que também, se houver particular, os particulares devem deixar a área e essas áreas serão desapropriadas. O Parque Nacional tem mais uma vocação para o turismo ecológico. Veja, as 2 primeiras unidades de conservação não admitem, já o Parque Nacional, ele admite. Deixa eu ver quem está com o microfone aberto aqui. Ok. Beleza? Então, Parque Nacional também será desapropriada, mas ele já tem uma vocação mais turística. Monumento natural. Monumento natural é uma unidade de conservação voltada para preservar um sítio natural raro. Normalmente é um sítio específico, como, por exemplo, uma cachoeira, algo específico com grande beleza cênica, né? Com grande beleza paisagística. Se institui o chamado monumento natural. Monumento natural também não vai se admitir a ocupação por particulares. Aqui tem, inclusive, na apostila, uma foto de um monumento natural, Cachoeira do Ferro Doido, lá em Morro de Chapéu. A gente já chegou a falar, já mostrou essa foto aqui? Tá aí. Chapada Diamantina, Morro de Chapéu, monumento natural, Cachoeira do Ferro Doido. Refúgio da vida silvestre. Olha só,
O Refúgio da Vida Silvestre é a unidade de conservação de proteção integral, a última, né, que a gente vai estudar, mas ela, o que eu posso chamar a atenção de vocês, no Refúgio da Vida Silvestre pode haver particular morando nessa unidade de conservação, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos proprietários locais, beleza? Se não for possível compatibilizar, aí o particular vai sair, a área vai ser desapropriada, beleza? Então, vistas as unidades de conservação de proteção integral, a gente passa às de uso sustentável, e são 7. APA, Área de Proteção Ambiental, APA é mais comum, unidade de conservação que nós temos. Área de relevante interesse ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, nós temos aí 7 espécies de unidades de uso sustentável previstas no Código Florestal. Já aqui, nas unidades de uso sustentável, normalmente se permite que o particular more. Normalmente se permite um certo grau de ocupação humana, se permite que o particular continue a morar nessas unidades de conservação. Então, a unidade de conservação mais comum que nós temos é a APA, né? A APA, nós temos várias APAs, eu deixei alguns exemplos aqui na apostila. APA Litoral Norte. A APA Litoral Norte é uma faixa litorânea que vai aqui da Praia do Forte até a divisa lá com Sergipe, até Mangue Seco, né? Até quase a divisa com Sergipe. Uma faixa litorânea de 10 quilômetros, que vai da linha da praia, 10 quilômetros para dentro. É a APA Litoral Norte, enorme, né? Uma unidade de conservação aí enorme. Tem a APA Baía de Todos os Santos, APA Baía de Camamu, APA Lagoas e Dunas do Abaeté, aqui em Salvador, né? Aqui dentro. Então, é só alguns exemplos. Nós temos várias APAs, áreas de proteção ambiental. Nós temos também área de relevante interesse ecológico, área de relevante interesse ecológico, se permite, sim, o particular morando lá. E exemplos de área de relevante interesse ecológico, Serra do Orobó. Área Serra do Orobó, aqui na Bahia, está lá entre os municípios de Rui Barbosa e Itaberaba. Quem é que conhece aqui? Tem gente aqui de Rui Barbosa, né? Ou Itaberaba, que foi dessa turma, eu não me lembro, que alguém disse que morava por lá. Pois é, tem uma área de relevante interesse ecológico chamada Serra do Orobó, por lá. Então, o objetivo essa área ela é interessante porque ela, em um só espaço, nós temos representantes dos 3 grandes biomas, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Numa área só, a gente observa os 3 aí. Floresta Nacional, FONA, Floresta Nacional, é uma área, uma unidade de conservação com uma característica. Ela é uma unidade de conservação de uso sustentável. Lembre-se, normalmente as unidades de uso sustentável permitem a ocupação por particulares, mas a Floresta Nacional, a FONA, não permite. Na Floresta Nacional, o que diz o parágrafo 1º do artigo 17? Ela é de posse e domínio público, sendo que áreas particulares serão desapropriadas. Beleza? Então, tá aí. FONA, Floresta Nacional Contendas do Sincorá, é uma floresta nacional aqui da Bahia, perto ali de Itanhaçu, depois de Brumado. Aí vai dar daqui de Salvador, vai dar aí umas 7, 8 horas de carro. Floresta Nacional Contendas do Sincorá. Outra unidade de conservação de uso sustentável é chamada RESEX. RESEX é a Reserva Extrativista. Reserva Extrativista é uma área usada por comunidades tradicionais, né? Comunidades quilombolas, comunidades extrativistas,
e, a requerimento da própria comunidade, ou do INCRA, ou, enfim, por determinação do poder público, é possível se criar uma unidade de conservação nessas áreas, ocupadas por populações extrativistas tradicionais, chamadas RESECs. A ideia é garantir, né, aquele modo de subsistência dessas populações tradicionais, que é um modo de subsistência que vive em harmonia com a, a vegetação, com a unidade de conservação, enfim, é a chamada agricultura de subsistência, né? E de criação de animais de pequeno porte. Então, é um tipo de unidade de conservação criada para proteger esse modo de ser, de modo de existir dessas populações tradicionais. Beleza? Essas populações tradicionais, obviamente, podem continuar morando na Resex. É possível visitação pública, é possível pesquisa científica, enfim. Mas vai ser proibida a caça de qualquer modo, né? Amadorístico ou profissional e exploração de recursos minerais dentro da Resex. Aqui na Bahia nós temos várias, né? Várias. Uma conhecida é a Resex Marinha Baía do Iguape. Fica aqui no recôncavo da Bahia. Resex Marinha Baía do Iguape, que pega ali aquela parte de baixo ali da barragem de Pedra do Cavalo, a parte de baixo do rio Paraguaçu. Tem cerca de 5, 6 mil famílias que vivem do extrativismo tradicional, né? Eles estão localizados nessa Resex. Essa Resex, inclusive, foi instituída pela União, pelo Poder Público Federal, e quem toma conta dela é o ICMBio. REFAO, Reserva de Fauna, outra unidade de conservação de uso sustentável. E a REFAO, assim como a FONA, Floresta Nacional, a área é de posse e domínio público. Aí a gente entra na exceção, né? É a unidade de conservação de uso sustentável que não permite particular morando nela. Beleza? RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, é uma área também destinada a populações tradicionais. E aí você pode me perguntar, professor, e qual é a diferença da RDS para a Resex? Eu não sei. Quem vai saber dizer isso, quem vai saber diferenciar isso, por que a gente vai instituir uma Resex ou uma RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, é um antropólogo. Provavelmente vai ter que ter um laudo de um antropólogo, um laudo de um biólogo, para fazer essa distinção e sugerir qual o melhor formato de unidade de conservação para aquela localidade. Beleza? Por fim, reserva particular no patrimônio natural. Reserva particular no patrimônio natural é unidade de conservação perpétua, né? Gravada com perpetuidade. Uma área, pelo próprio nome, a gente já pode deduzir, reserva particular no patrimônio natural, que é uma área particular. É uma área de um proprietário particular, ele vai continuar sendo proprietário, mas de modo perpétuo vai ser instituído esse gravame, né, em relação àquela área. Vai haver uma restrição do uso para preservar aquele patrimônio natural que está situado naquele imóvel. Beleza? Então, tá aí. Fechando essa apostila, nós temos regras gerais aqui da unidade de conservação. A unidade de conservação, ela deve ser instituída, para ser instituída, deve ser precedida de uma consulta pública, ou seja, uma audiência pública ouvindo a população que vai ser diretamente afetada pela criação daquela unidade de conservação. E não só a criação, mas também a transformação de unidade de uso sustentável em proteção integral, que poderá ser feita por decreto ou lei, mas a gente sabe que a extinção só por lei,
deve ser realizado após consulta pública. Então, tanto a criação como a transformação de unidade de uma categoria para outra tem que ser realizada depois da consulta pública. Toda vez que se cria unidade de conservação, meus amigos, também se cria uma chamada zona de amortecimento. O que é uma zona de amortecimento? É a borda lateral dessas unidades de conservação em que há uma zona de transição. Não é assim, tem uma linha divisória e 1 metro para frente é a unidade de conservação, 1 metro para trás está liberado geral. Não é. Tem uma zona de amortecimento, deve ser instituída uma zona de amortecimento, de acordo com o artigo 25 da lei do SNUC, para fazer justamente essa transição, né? É uma área que vai ter uma proteção menor, mas já vai se criando restrições ao uso da propriedade nessa zona de amortecimento. Beleza? Quem é que administra a unidade de conservação? O poder público ou unidades de terceiro setor, especificamente as chamadas OCIPs. OCIPs. Beleza? Para finalizar a apostila, a lei do SNUC prevê o seguinte: se algum empreendimento quiser ser instalado em unidade de conservação, obviamente naquelas unidades que permitam, né, empreendimentos, o empreendimento ele vai ser precedido de EIA-RIMA, e o empreendedor ele tem que investir na preservação do meio ambiente. Especificamente, ele vai ter que apoiar a implantação de manutenção de uma unidade de conservação, de uma outra unidade de conservação. E havia na lei do SNUC, inclusive, um piso mínimo de investimento do empreendedor. Qual era o piso mínimo que havia na lei do SNUC? O artigo 36, parágrafo 1º, dizia que o empreendedor ele era obrigado a destinar pelo menos 0,5% dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, ele deveria destinar para uma compensação ambiental. Pelo menos 0,5%. Então, o cara vai gastar 100 milhões no empreendimento. Pelo menos 500 mil tinha que ser voltado para a compensação ambiental. Beleza? Era uma espécie de indenização prevista na lei. Só que o STF, depois de ter sido provocado, ele entendeu que era inconstitucional deixar esse piso fixo de 0,5%. E o STF decidiu no seguinte sentido: a compensação, ao invés de ter um piso fixo, ela deve ser fixada caso a caso, de acordo com cada situação, vai se avaliar o real impacto, e a partir desse real impacto deve-se estabelecer um valor, sem que haja necessidade de um mínimo de 0,5%, né? E foi uma ação movida por associação de empreendedores, não tenho dúvida, né? Então, a regra de pelo menos 0,5% não existe mais. O que aconteceu, infelizmente, foi pior, foi um retrocesso pior. Por quê? Porque esse julgamento do STF foi em 2007. 2007, o STF disse, olha, não precisa de piso. Só que, em 2009, o governo federal editou um decreto 6848, estabelecendo quais eram os limites de fixação dessa indenização. E, de acordo com o decreto 6848 de 2009, o que acabou acontecendo na prática foi o seguinte: esse decreto acabou estabelecendo um teto máximo de indenização. O teto máximo é justamente 0,5%. Então, o que era um piso, pelo menos 0,5%, passou a ser um teto. Até 0,5% dos custos totais do empreendimento. Então, é um retrocesso ambiental grave aí, né? Retrocesso ambiental grave que acabou acontecendo na prática. Beleza? Amigos e amigas, é isso aí que eu queria ver com vocês de unidade de conservação. É isso aí que eu queria mostrar a vocês, e a gente já passa ao estudo da nossa última apostila, saideira do nosso curso,
E eu diria a vocês que talvez essa é a apostila mais importante do curso. Deixamos o melhor para o final, deixamos o mais importante para o final, que é a apostila sobre responsabilidade civil por danos ambientais. Responsabilidade civil quer dizer a reparação do dano ambiental. Como é que vai ser feita a reparação do dano ambiental? A reparação do dano ambiental vai ser feita de acordo com essas regras aqui que a gente vai ver. Vou pedir licença a vocês aqui rapidinho, 2 minutos, só para fechar uma janela aqui para ver se diminui. Pronto, vamos lá. O vizinho está fazendo alguma reforma aqui. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí, mas um barulho de quebrando aí alguma coisa. Hum. Então, estávamos falando, meus amigos e minhas amigas, da nossa apostila 7, né? Responsabilidade civil por dano ambiental. Catarina falando que não dá para escutar. Ah, ótimo. Porque para mim aqui fica alto e horrível. O cara batendo, tá quebrando alguma parede aí. Ok, dano ambiental, reparação do dano ambiental. Como são as regras de reparação do dano ambiental? Por que eu falo que essa apostila talvez seja a mais importante do curso? Porque, primeiro, a sua atuação profissional, normalmente o que vai se demandar em relação à atuação de um profissional que trabalha na área de direito ambiental é sobre licenciamento ambiental e reparação de dano ambiental. Então, as apostilas de licenciamento e de responsabilidade civil, que é essa, do ponto de vista prático, da atuação prática, talvez sejam as mais relevantes. Então, responsabilidade civil, a gente tem que entender logo de início que o STJ, ele desempenha um papel fundamental na definição dos contornos da responsabilidade civil. Aqui a gente tem uma atuação forte, uma atuação presente do STJ, definindo quais são os contornos dessa modalidade de responsabilidade civil. Beleza? O STJ, ele vem
julgando, né? Ele vem construindo a sua jurisprudência sempre em mente com os princípios gerais que regem a matéria, né? Os princípios que regem a matéria de proteção deste bem, que é um bem transgeracional, um bem difuso, importante às gerações presentes e futuras. Então, com base neste entendimento da importância desse bem, é que o STJ desenvolve a sua jurisprudência em relação à reparação civil. Inclusive, tem um princípio da ECO 92, o princípio 13, que determina que os países, as nações, deverão criar uma legislação para a proteção do meio ambiente e que prevejam regras efetivas de responsabilização e indenização pelos danos causados ao meio ambiente. Beleza? A raiz constitucional, a matriz constitucional do dever de reparar o dano, está lá no artigo 225, parágrafo 3º. Na própria Constituição, nós temos de modo expresso que aquele que polui tem que reparar o dano ambiental. E esse dispositivo ele é muito importante porque ele traz o que a gente chama de independência de instâncias. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, ele deixa claro que a reparação do dano ambiental independe de eventuais sanções penais, criminais, né? E de eventuais sanções administrativas. Então, veja bem, uma pessoa pode ser responsabilizada civilmente. O que é ser responsabilizada civilmente? É a responsabilidade de reparar o dano ambiental, se não for possível reparar, compensar de alguma forma. Ainda, pelo mesmo fato, a pessoa pode responder por um crime ambiental, previsto na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, e ainda, por conta dessa mesma conduta, aquele sujeito pode receber, por exemplo, uma multa administrativa, uma multa do IBAMA. Então, o IBAMA, por exemplo, pode ir e investigar uma denúncia, sei lá, desmatamento ilegal. O IBAMA chega lá, aplica uma multa. Por essa mesma conduta, essa pessoa pode sofrer uma persecução criminal e responder por um crime, e ainda vai ter o dever de reparar o dano, que é o que a gente está tratando aqui, a responsabilidade civil. Sem haver a possibilidade de se falar em bis in idem. Não há que se falar em bis in idem em relação à aplicação das sanções penais, administrativas e civis. Beleza? Aqui em dano ambiental, coexistem sem nenhum problema as instâncias administrativa, penal e civil. Beleza? Isso está no informativo 389, lá de 2009, já vem esse entendimento do STJ. Beleza? STJ entendeu. Inclusive, esse informativo traz um caso específico de um sujeito que transportava ilegalmente carvão vegetal, né? Para você transportar carvão vegetal ou qualquer material de origem florestal, você tem que possuir um DOF. DOF é documento de origem florestal. É um documento emitido pelo IBAMA que vai permitir que você transite com aquele carregamento, né? Que vai atestar a regularidade daquele carregamento. E o caso tratava de um sujeito que foi pego com um carregamento de carvão vegetal, ele não tinha um DOF, por isso ele sofreu uma pena, uma multa administrativa. Também o STJ disse que ele poderia responder por um crime, né? E ele ainda poderia ser obrigado a reparar o eventual dano ambiental que foi causado com a extração irregular daquele carvão vegetal. Então, percebam que é possível, sim, a coexistência da responsabilidade administrativa, penal e civil. Beleza?
não tem nenhum problema. Os advogados dos empreendedores normalmente alegam isso em matéria de defesa. Ah, ele já recebeu uma multa do órgão ambiental, do IBAMA, do INEMA, ele não pode ser obrigado a reparar o dano porque ele já pagou uma multa de 100 mil, de 200 mil. Não tem nenhum problema. Pode sim. Pode sim. Inclusive, isso é um tema de defesa hoje em dia que a galera alega por alegar, né? Vai que cola, porque ninguém mais aceita esse tipo de argumentação. É pacífico, até porque esse entendimento deriva de leitura da Constituição, está no texto da Constituição, parágrafo 3º do artigo 225, beleza? Então, é independente a instância administrativa, criminal e civil. Nessa linha, a gente tem que lembrar que o artigo 935 do Código Civil já dizia que as instâncias criminal e civil são independentes. Vocês lembram disso? O artigo 935 diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. E faz apenas 2 ressalvas o Código Civil. Diz o seguinte: quando ficar comprovado no juízo criminal que não houve o fato, inexistência do fato, ou que aquele sujeito não foi o autor daquela conduta, quando se chega à conclusão no juízo criminal que não houve o fato, ou que aquele sujeito não tem relação com a conduta, aí essas conclusões repercutem na esfera civil. É o que diz o artigo 935 do Código Civil. Essa é a regra geral. Então, regra geral, instância civil e criminal, elas são independentes. Mas, se ficar comprovado na essência do fato, ou que aquele sujeito não tem relação com a autoria, isso vai repercutir na persecução civil, beleza? Essa é a regra geral. Aí pergunto, essa regra geral se aplica aqui à reparação do dano ambiental? Resposta, se aplica em partes. Por que se aplica em partes? Por quê? Se em relação a um dano ambiental ficar comprovado no juízo criminal a inexistência do fato, beleza, vai repercutir na esfera civil. Ou, se não houve o fato, não houve o desmatamento. Ficou comprovado no juízo criminal que não houve poluição, não houve degradação do meio ambiente. Então, não tem o que reparar, né? Na esfera civil. Beleza. Agora, se ficar comprovado que aquele sujeito não tem relação com a degradação ambiental no juízo criminal, isso não vai repercutir no cível, no juízo cível. Por que não, professor? Porque, lembre-se, a obrigação de reparar o dano ambiental, ela tem natureza de obrigação real, é uma obrigação próprio terreno, natureza de obrigação real, natureza de obrigação próprio terreno. Então, é uma obrigação que surge do seu vínculo com o domínio da área, do vínculo que o sujeito tem com vínculo de propriedade que ele tem com aquela área. Então, por exemplo, se você compra uma fazenda, alguém compra uma fazenda, e nessa fazenda já existia uma degradação, a gente sabe que este novo proprietário ele será obrigado a reparar o dano ambiental. Porque o dever de reparar o dano ambiental, de acordo com o Código Florestal, ele tem natureza próprio terreno, natureza real. Então, percebam que, mesmo que aquele sujeito não tenha sido a pessoa que degradou o meio ambiente, ele pode vir a ser obrigado a reparar, se ele for o proprietário da área. Então, percebam que o artigo 935 do Código Civil, em relação à independência das instâncias de responsabilidade civil ambiental e de responsabilidade criminal ambiental, ele se aplica em partes. Por quê? Porque a inexistência do fato vai fazer coisa julgada, beleza, mas a inexistência da autoria não vai repercutir na responsabilidade civil ambiental. Por quê? Porque independe
inclusive, é de culpa ou dolo. É responsabilidade objetiva com base no dever no risco que envolve o fato de você ser proprietário. É por isso que a gente já falou em sala de aula que quando você vai assessorar alguém que vai adquirir um imóvel rural, é necessário fazer um inventário cuidadoso dos eventuais danos ambientais que tem ali, naquela propriedade rural. Porque quando uma pessoa adquire um imóvel, é rural ou urbano, adquire um imóvel rural ou urbano, se houver algum dever de reparar o dano, esse dever passa para o atual proprietário. Ele caminha com o dono. Beleza? Então tá aí. Esse a partezinho aí que eu queria falar sobre a independência das instâncias. Ok? Beleza. A responsabilização pode ser de pessoa física ou jurídica, não tem problema nenhum. Pessoa jurídica pode ser responsável a reparar dano ambiental? Sim. Pessoa física também, sem problema nenhum. Beleza? Em relação à reparação do dano ambiental, a gente tem que entender o que é dano ambiental. E para entender o que é dano ambiental, a gente tem que compreender o conceito de poluidor, né? Poluidor é justamente aquela pessoa física ou jurídica, de direito privado ou direito público, que foi responsável pelo dano ambiental. Então, poluidor é responsável justamente pela reparação civil desses danos. Poluidor pode ser pessoa física ou jurídica, pode ser pessoa de direito público ou direito privado. O poder público polui? Polui, com certeza. O município polui, o estado polui, sem sombra de dúvida também. Polui tanto de modo direto, como, por exemplo, realizando uma obra pública que é poluente, né? A gente tem alguns casos aqui em Salvador, BRT, enfim, o próprio metrô, a própria construção da paralela, foi uma obra bastante degradante. Então, se aquela degradação não foi devidamente avaliada, o poder público é considerado poluidor direto. Também o poder público pode ser considerado como poluidor indireto, que seria essa figura aí do poluidor indireto. É aquele que ou se omite no dever de fiscalizar, e aí também é responsável pela reparação do dano, ou mesmo é financiador. Financiador. Banco, por exemplo, que empresta dinheiro para um empreendimento, os bancos eles têm setores de uma espécie de compliance ambiental, ou seja, eles exigem documentos dos empreendedores que atestem a regularidade ambiental para ele poder dar grana. Por quê? Porque o banco pode ser considerado poluidor indireto se ele financiar um empreendimento poluidor. Então, por isso que, para se precaver, normalmente as instituições financeiras que emprestam dinheiro, que financiam atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores, eles exigem do empreendedor que comprove a regularidade ambiental, que comprove que tirou as licenças devidas, aí ele vai e empresta a grana, para não ser considerado poluidor indireto. Então, poluidor é aquele que direta ou indiretamente favorece a degradação do meio ambiente, beleza? Percebam, meus amigos e minhas amigas, que poluição, o ato da gente viver, a gente polui. O ato de viver, a gente polui. A gente consome recurso natural, a gente degrada, beleza. Qual é a poluição, portanto, que a gente está falando aqui? A gente está falando da poluição ilícita. Poluição lícita é aquela que é tolerada, é aquela que foi permitida pelos poderes públicos. É aquela que está dentro dos padrões aceitáveis. Essa poluição lícita, que está dentro dos padrões, ela não gera dever de indenizar. Não gera dever de indenizar.
Agora, a poluição não autorizada, a poluição fora dos padrões permitidos, que a gente chama de poluição ilícita, essa sim, essa há o dever de reparar o dano ambiental. E o que é que vem a ser poluição ilícita? A gente já viu esse conceito, repetindo aqui para vocês, poluição é aquela alteração, é aquela degradação da qualidade ambiental que afete direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem a biota, que afetem as condições estéticas. Aí eu chamo a atenção aqui, ó, eu marco condição estética com destaque, para que a gente entenda o seguinte: a simples modificação da paisagem, aquilo que a gente visualiza, se a gente via uma cena bonita e depois de um empreendimento a gente não vê mais, aquilo é poluição. Então, as pessoas que têm, sei lá, seu apartamento virado para aquele canteiro central ali da Avenida ACM, ali, o Lucaia, na ACM, onde tinham árvores, né? Era bonito aquele corredor central, agora tem lá concreto por conta do BRT. Aquilo é poluição. Aquilo, por si só por afetar a paisagem, a pessoa abre a janela, agora vê uma paisagem de concreto ao invés de árvores, como via antes. Aquilo já é poluição, porque afetou a condição estética. Beleza? Então, se afetar a condição estética, sanitária, se lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos no meio ambiente, também é poluição. Beleza? Poluição, como eu falei, se ela for lícita, que é a poluição autorizada, licenciada, não há responsabilidade civil. Beleza? Não, perdão. A poluição lícita, que é aquela autorizada, a gente normalmente já envolve uma responsabilidade civil que a gente normalmente já antecipadamente é responsabilidade. Não é que não há um dever de reparar, é que a gente, dentro da autorização, o poder público ele já estabelece quais são as contrapartidas, né? Quais são as condicionantes. Então, a gente polui dentro do que é permitido na poluição lícita, e aí a gente paga por aquilo, a gente tem que realizar compensações ambientais, dependendo do licenciamento, e por aí vai. Então, poluição ilícita é aquela que vai haver o dever de reparar o dano ambiental, e, além disso, a pessoa pode responder criminal e administrativamente por aquela poluição ilícita. Beleza? Então tá aí. Qual é a modalidade de responsabilidade civil em relação ao dano ambiental? A responsabilidade civil, no dever de reparar o dano ambiental, ela é objetiva. A responsabilidade civil é objetiva. O que que isso quer dizer? A responsabilidade civil ela é independente de comprovação de culpa ou de dolo. O dever de reparar o dano ambiental independe de comprovação de culpa ou de dolo, seja no caso de poluição por ação, seja no caso de poluição por omissão, beleza? A responsabilidade por omissão, antigamente o STJ entendia que era na modalidade de responsabilidade civil subjetiva, mas ele mudou. Felizmente o STJ equiparou e chegou à conclusão de que, seja no caso da ação, seja no caso da omissão, seja no caso do poluidor direto ou do indireto, a responsabilidade civil vai ser objetiva no caso de danos ambientais. Beleza? Então, a responsabilidade civil ela é objetiva em relação ao dever de reparar o dano ambiental. Fiquem atentos. Se for responsabilidade civil, é objetiva. Mas a responsabilidade penal, criminal e administrativa, elas continuam sendo
é como normalmente são, né? Responsabilidade subjetiva. Então, se a pessoa for condenada em um crime ambiental, tem que comprovar culpa ou dolo. Da mesma forma, a responsabilidade administrativa. Vou aplicar uma multa, o IBAMA vai aplicar uma multa. Tem que comprovar culpa ou dolo. Agora, para você ter a obrigação de reparar o dano ambiental, que é a responsabilidade civil, não precisa se investigar culpa ou dolo. A responsabilidade é objetiva. Beleza? Aí eu deixei aí um julgado sobre isso, sobre esse tema, dizendo que a responsabilidade na esfera civil é objetiva, né? Então não há necessidade de comprovação de culpa ou de dolo. Ok? E onde é que está a raiz normativa dessa responsabilidade objetiva, professor? Olha, a raiz normativa está pelo menos desde 81, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lá em 1981, já trazia, no artigo 14, parágrafo 1º, a regra da responsabilidade civil objetiva, ou seja, o dever de reparar o dano, ele existe independentemente da existência de comprovação de culpa. Então, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Beleza? Então, tá aí. A responsabilidade civil, ela é objetiva. O que eu posso trazer aqui de distinção em relação à responsabilidade do particular e a responsabilidade do poder público é o seguinte: tanto o particular como o poder público respondem objetivamente pelo dano causado, né? Se foi omissão, se foi ação, ele responde objetivamente. Mas o STJ, está aí um exemplo, um julgado, ele entendeu que o poder público, a execução do dever de reparar o dano, quando for o poder público o ente poluidor, indireto, né? Quando ele se omitir no dever de fiscalizar, o STJ entende que a obrigação é de execução subsidiária. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: vocês, por exemplo, vão fazer uma ação civil pública, estão fazendo aí uma ação civil pública. Na nossa ação civil pública, quem vai figurar como réu na ação é o empreendedor, né? Quem construiu ali a OBE, né? Engenharia, no nosso exemplo lá. Os Correios, que foi quem encomendou a obra. E também deve ser colocado no polo passivo o município de Salvador. Por quê? Porque foi o ente licenciador que fez vista grossa para a lagoa que existia ali naquele terreno. Lagoa que foi completamente soterrada. Então, houve uma omissão. Neste caso, por isso que o poder público, o Ministério Público, ele coloca também o ente público fiscalizador como réu, porque ele deveria ter fiscalizado e não fiscalizou. Agora, a execução do dever de indenizar do poder público, no nosso exemplo aqui do município de Salvador, ela é subsidiária, ou seja, o juiz primeiro vai exigir o cumprimento do dever de reparar do empreendedor. Se o empreendedor pagar, já foi, está pago. Apenas na hipótese do empreendedor não ter condição financeira de arcar, é que vai se chamar o poder público subsidiariamente para arcar com o dever de indenizar. Beleza? Professor, por que o STJ entendeu assim? Entendeu assim, meus amigos, por um motivo simples. Quando o poder público é obrigado a indenizar, na verdade, quem está pagando somos todos nós, né? O poder público, ele usa o nosso dinheiro. Então, essa regra é uma regra para tentar forçar, tentar privilegiar
que quem primeiro arque com as consequências da poluição seja o empreendedor, seja aquele ente que eventualmente se beneficiou com aquela poluição, né? Seja aquele ente que privatizou os lucros e socializou as perdas. Então, a ideia é essa, desses julgados do STJ, quando ele estabelece que o poder público é responsável quando ele se omite, mas a execução é subsidiária. Ou seja, primeiro, vamos exigir do particular, e apenas na hipótese desse particular não ter como reparar o dano ambiental, é que a gente vai se voltar para o poder público, beleza? Mais algumas considerações importantes. Ó, o processo que envolve, meus amigos, a reparação do dano ambiental, ele é um processo que não admite intervenções de terceiros. O STJ tem forte entendimento no sentido ó, de não poder denunciação da lide, não poder chamamento ao processo. Para quê? Para conferir maior celeridade processual. Beleza? Então, algumas espécies de intervenção de terceiros não são permitidas no processo de reparação de dano ambiental. Então, em síntese, o que é que nós temos? Nós temos que a responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental, ela pode ser atribuída a qualquer ente, público ou privado, pessoa jurídica ou pessoa física, proprietário ou administrador da área degradada. E essa responsabilidade ela é de natureza objetiva, solidária e ilimitada. O que quer dizer responsabilidade ilimitada? Quer dizer que ela não tem um limite prévio à indenização. A indenização vai corresponder ao efetivo dano causado. É o que a gente chama de reparação in integrum. O que foi causado de dano ambiental deve ser reparado. Beleza? Reparação in integrum. E se por acaso o Estado ele acabar ressarcindo, ele for considerado poluidor indireto, o Estado deve buscar o ressarcimento desses valores dos responsáveis diretos. Beleza? Então, para não onerar a sociedade, se o Estado teve o dever de indenizar por ter se omitido, por exemplo, por ter, enfim, financiado um empreendimento poluidor, depois que ele indenizar, ele deve buscar o ressarcimento dos valores dos responsáveis diretos. Beleza? Então, tá aí. Poluição e reparação, responsabilidade civil. Outros pontos importantes sobre responsabilidade civil. Existe, meus amigos, entre os poluidores, o que a gente chama de solidariedade. Vamos imaginar que duas empreiteiras realizaram uma obra e o poder público, na hora de fiscalizar, foi omisso. Se causou um dano ambiental. Haverá solidariedade obrigacional de reparar o dano entre os dois empreendedores e o poder público. Então, a responsabilidade é solidária. Como a gente viu, apenas em relação ao poder público aqui, esse dever de reparar pode ser de execução subsidiária. Beleza? Mas o dever de reparar o dano é solidário. O que quer dizer obrigação solidária? Quer dizer que todo o cumprimento da obrigação pode ser exigido de apenas um dos devedores. Um dos devedores sozinho pode ser obrigado a reparar o dano todo. Depois ele vai exercer o direito de regresso em relação aos demais. E o STJ tem adotado com bastante frequência a teoria do deep pockets, né? O bolso profundo. O que quer dizer essa teoria, né, importada lá do direito americano? Quer dizer o seguinte, na hora de executar, na hora de pedir a reparação do dano ambiental, aquele que tem maior poder econômico pode ser obrigado a pagar mais, ou a pagar tudo, não tem problema nenhum. Quem tem mais condição de arcar com prejuízo pode ser responsabilizado, já que essa obrigação é solidária. Já que a natureza da obrigação é uma natureza de obrigação solidária, é possível que qualquer um seja obrigado a pagar
E se houver um mais rico, com mais condição de arcar, não tem problema nenhum. O exequente pode se voltar para este ente com mais condição. Beleza? Outro ponto importante em relação à persecução civil, à reparação civil do dano, é a possibilidade de inversão do uso da prova. A gente já falou sobre isso. Quando a gente falou sobre princípio da precaução, a gente já falou que o STJ ele admite, já tem alguns anos, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais. Isso é muito útil. Muito útil. Vocês, quando vocês estiverem fazendo a sua minuta de ação civil pública, botem lá um pedido, viu, de inversão do ônus da prova, porque isso conta. É importante. Por que é importante? Porque normalmente nessas ações de reparação ambiental vai haver a necessidade de produção de prova. E essa prova vai ser cara. É normalmente uma prova cara de ser produzida, porque envolve estudos técnicos, com normalmente mais de um especialista, equipes que vão para o local do dano e fica, às vezes, enfim, 2, 3, 4 dias, uma semana, um mês no local investigando. Então, tudo isso envolve custo, diária. Então, é uma prova cara de ser produzida. E, na regra geral de produção probatória, quem tem que arcar com o ônus da prova que requer é o autor, né? O autor que tem que provar os fatos constitutivos. Esse mecanismo de pedir inversão da prova, ele facilita muito a possibilidade efetiva de reparação do dano ambiental. A possibilidade efetiva de reparar o dano ambiental. Porque vai ser o seguinte, você, poluidor, você que tem que provar, você que tem que arcar com o ônus de provar que você não teve responsabilidade pela poluição ou que você não poluiu. Então, é uma regra muito importante. Renata está falando para falar sobre a ação. Eu vou falar logo agora, viu, Renata, em vez de final da aula. A ação civil pública, meus amigos, é algo muito simples de vocês fazerem, viu? É algo muito simples. Por que muito simples? Por quê? Você já tem modelos no portal, né? Você tem mais de um modelo no portal de ação civil pública. E o que você vai fazer é, basicamente, repetir aquele modelo. Claro que adequando ao caso que foi proposto. A gente já abordou o caso em sala de aula, já fez uma análise do inquérito, e a partir dessa análise você vai fazer a sua minuta de ação civil pública seguindo aquele formato padrão, aquele formato que tem nas peças que estão lá no portal. Qual é esse formato padrão? Primeiro, narrar os fatos. Depois, primeiro ponto dos fatos. Segundo ponto, do direito. E terceiro ponto, dos pedidos. Simples assim. Os fatos estão ali no inquérito. E lembre-se, aquela peça final, que é a nota técnica do setor pericial do Ministério Público Federal, ele faz um resumo. Tem tudo ali. Então, é basicamente um trabalho de recorte e cole. Você não precisa fazer pesquisa nenhuma. Está tudo no seu portal. É tipo um quebra-cabeça, só que você vai montar com as peças que você já tem. Você já tem modelo de ação civil pública disponível para você no portal. Você vai apenas adaptar. Você vai adaptar. Então, você vai colocar os autores. Quem é o autor da ação? O Ministério Público Federal. É ele que está ali, foi ele que tocou o inquérito. Por que que é o Ministério Público Federal que tocou o inquérito, que a gente já mencionou? Porque existe a presença de um ente federal, não é? Qual é o ente federal? Os Correios, que é uma empresa pública federal. Então, isso atrai a competência da Justiça Federal e, por isso, o Ministério Público Federal que está ali investigando. Então, você vai colocar o autor, vai colocar os réus nessa situação proposta. Quem construiu a sede dos Correios,
os Correios, que é o empreendedor que pediu, né, encomendou a obra, e o poder público autorizador que se omitiu na fiscalização, que é o município de Salvador. Beleza? É isso aí. Simples. E vai fazer os pedidos. Ana Clara, com base no inquérito que está no Canvas, isso, com base no inquérito que está no Canvas. Beleza? Aliás, meus amigos, como a gente já falou, desde o início, né? Do semestre. Eu até me espanto um pouco com algumas dúvidas de vocês hoje, faltando aí uma semana, 15 dias, porque é algo que a gente já falou várias vezes durante o semestre. E é aquele inquérito que está lá e é essa a proposta. E é bem tranquilo. É só vocês pegarem um material que já está lá disponível. Vocês não precisam pesquisar modelo de ação civil pública. Vocês só pegam o modelo, os modelos que tem lá e vão recortar e colar, adaptar o que já tem lá, viu? É bem tranquilo para vocês essa atividade. E é uma atividade, não, pelo menos no meu entendimento, interessante, porque muita gente, talvez a grande maioria, chegou aí, está no final do curso sem ter feito uma minuta de ação civil pública, por exemplo, né? Então, é ótimo a gente aproveitar essa oportunidade aí para conhecer uma ação civil pública e elaborar uma ação civil pública, que é algo que você pode ver, de repente, em prova de concurso, na sua vida prática, enfim. Então, eu entendo o fato de muita gente ficar inseguro pelo fato de nunca ter feito. Beleza, eu entendo isso perfeitamente. Mas a ideia é justamente essa aí, de botar o pessoal para conhecer isso, para fazer, para poder aprender como é que se faz, beleza? E nós temos modelos lá no portal, a gente conversou sobre o inquérito, explicou ele, explicou qual era o problema ali central, né? Daquelas lagoas que foram soterradas sem uma autorização prévia. Na verdade, o ente licenciador, que é o município de Salvador, ele desconsiderou, simplesmente desconsiderou aquelas lagoas. No licenciamento é como se não tivesse, se não existisse antes. Não pediu nenhuma contrapartida, não pediu nenhuma reparação, simplesmente desconsiderou. Por isso, poluidor indireto também o município de Salvador. Beleza? Então, é isso aí. Em tese, é algo bem tranquilo para vocês. Na sequência, na nossa apostila, voltando aqui, o ponto em relação ao nexo causal. Nexo causal é o seguinte, nexo causal é a ponte que liga o dano, nexo causal é a ponte que liga o dano. O que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é o dever de reparar o dano causado a alguém. De um modo clássico, quais são os elementos do dever de reparar o dano? São 4 elementos, né? Primeiro elemento é comprovar que houve o dano. Segundo é o sujeito, os agentes causadores do dano. Terceiro elemento é o nexo causal. O que é o nexo causal? É o que liga esse sujeito ao dano. Comprovar um nexo causal é comprovar, ó, foi aquele agente que causou aquele dano. Esse é o nexo causal. E o quarto elemento é o chamado elemento anímico, que é a comprovação de culpa ou dolo. Esse elemento anímico, ele só precisa ser comprovado na responsabilidade civil subjetiva. Quando a modalidade da responsabilidade civil é objetiva, aí não precisa comprovar dolo ou culpa. Aí nós temos que comprovar, né, o dano, o agente que causou e o nexo causal. Então, nesse ponto da apostila, a gente para tratar do nexo causal em relação à reparação dos danos ambientais. Como é que fica o nexo causal? E aí a gente vai perceber que, no fundo, no final das contas, o que acontece é o seguinte: o que acontece é que o STJ, no momento em que ele assume que as obrigações de reparar o dano ambiental são obrigações próprio terreno,
sendo possível você cobrar a reparação do dano ambiental do atual proprietário, mesmo não sendo ele o causador do dano. Então, por este fato, na prática, em relação à reparação de dano ambiental, o nexo causal ele acaba sendo dispensado a comprovação do nexo. Por quê? Porque o que vai interessar é aquela relação de domínio com aquela área. Então, mesmo que aquele sujeito não tenha causado o dano diretamente, ele vai ser responsável pela reparação. Isso acaba, na prática, por dispensar o nexo causal. Então, o STJ ele tem súmula, inclusive, nesse sentido, né? A súmula 623, que diz as obrigações ambientais possuem natureza própria terrena, né? Natureza real, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual ou dos anteriores à escolha do credor. O que está a dizer o STJ com a súmula 623? Está a dizer o seguinte, dito de outro modo, né? Não é necessário comprovar nexo causal para reparação do dano ambiental. O que é necessário é comprovar que houve dano e comprovar uma relação de domínio daquele agente com aquela área degradada. Se ele é o titular da área degradada, ele tem o dever de reparar o dano. Beleza? Então, sintetizando isso, sintetizando a lógica ambiental, e aí eu deixei, nesse sentido, diversos julgados aí para você. Ó. Não falta fundamentação aí nessa nota de rodapé. O ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, ele tem uma passagem de um julgado dele que sintetiza bem essa, na prática, exclusão do nexo causal. Por quê? Porque para fins de apuração de nexo de causalidade de dano ambiental, é que para-se quem faz, quem não faz, quem deveria fazer, quem deixa de fazer, ou seja, quem se omite, né? Quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Então, é muito amplo, né, esse espectro de abrangência do dever de reparar o dano ambiental. Por quê? Porque a ideia é promover a efetiva reparação. Facilitar ao máximo a efetiva reparação. Beleza? Como a gente já viu, a responsabilidade é objetiva. O que quer dizer isso? Independe da comprovação de culpa ou dolo, a reparação do dano ambiental. Se perguntarem a vocês, a Constituição prevê expressamente a responsabilidade objetiva na reparação do dano ambiental? Falso, viu? Não há previsão expressa na CF. Há nas normas infraconstitucionais. A gente já viu na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? 693/881, há previsão expressa. Mas é lei, é norma infraconstitucional, né? Lei. Às vezes botam essas pegadinhas. A Constituição prevê expressamente a responsabilidade civil objetiva. Falso. A responsabilidade objetiva está prevista expressamente na Constituição em relação a dano nuclear. Aí sim, a Constituição traz uma responsabilidade objetiva. Mas, de um modo geral, quem traz a responsabilidade objetiva para a reparação do dano ambiental é a lei ordinária. É a lei 6938, que foi recepcionada pela Constituição, tranquilamente, plenamente em vigor. E o STJ afirma, inclusive, que ele vai além. O STJ afirma que, em relação a danos ambientais, a responsabilidade é civil e é baseada na teoria do risco integral. O que isso quer dizer, teoria do risco integral? Quer dizer que não se admite excludentes do dever de indenizar. Ou seja, não se admite aquelas hipóteses de quebra do dever de indenizar que normalmente se admite em responsabilidade objetiva. Tipo, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, não se admite aqui, em dano ambiental,
a alegação de nenhuma dessas excludentes. Por isso que é a modalidade de responsabilidade objetiva mais severa que existe, né? É a responsabilidade baseada na teoria do risco integral, porque não admite excludentes do dever de indenizar. Beleza? Então, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental ela é objetiva, independentemente de comprovação de culpa ou dolo, né? Objetiva, informada pela teoria do risco integral. Beleza? Então, não cabe alegação pelo empreendedor de que foi outra pessoa que foi responsável, foi culpa exclusiva da vítima, caso fortuito fosse maior, não interessa. Vai indenizar, vai reparar o dano ambiental. Eu observei aí na apostila, deixei a ressalva de que nós temos renomados doutrinadores, como o professor Paulo Leme Machado, que defendem que, se fosse o caso de caso fortuito fosse maior, deveria haver a quebra do nexo. Por exemplo, a pessoa tem uma fazenda, e essa fazenda pegou fogo em uma parte da fazenda que tinha Mata Atlântica. Mas esse fogo ficou comprovado depois que ele se originou de um raio. Um raio caiu, né, na fazenda, começou e pegou fogo lá, uma área de Mata Atlântica. Caso fortuito fosse maior, né? É um evento completamente inevitável, uma força da natureza. Pois bem, tem alguns doutrinadores que defendem que, nesses casos, não deveria haver dever de indenizar. Beleza? Ocorre que eles são minoria. E o STJ não admite nem caso fortuito fosse maior. O STJ entende, olha, o dever de reparar o dano ambiental, ele vem do fato de você ser proprietário. Ser proprietário envolve um risco. Qual é o risco? É o risco de ter a obrigação de manter a integridade daquele patrimônio ambiental. Você tem esse risco, você tem esse ônus, independente de ter sido degradado pelo proprietário anterior, ou caso fortuito ou força maior. Então, este é o entendimento que prevalece, apesar de haver alguns doutrinadores que se posicionam contra o fato do caso fortuito ou força maior não poder ser usado como excludente do dever de indenizar. Beleza? Então, direito ambiental, teoria do risco integral. Aí eu deixei uma questãozinha para treinar. E penúltimo ponto aí. Imprescritibilidade da pretensão da reparação do dano ambiental. Isso é muito importante. Meus amigos, a pretensão de reparar dano ambiental, ela é perpétua. Ou seja, ela é imprescritível, não prescreve. O STJ já vinha de modo dominante, entendendo nesse sentido, pela imprescritibilidade da pretensão de reparar o dano ambiental, até que em 2018 editou a súmula 613, né, consolidando aí o entendimento da STJ. O que diz essa súmula? Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Em outras palavras, isso quer dizer que a reparação do dano ambiental é imprescritível. A pretensão de reparar o dano ambiental, ela não prescreve. Não tem um tempo. Então, não é possível alegar o decurso do tempo. A situação já se consolidou. O STJ não admite isso, viu? Não admite. Tem alguns doutrinadores que não concordam com esse posicionamento da imprescritibilidade, mas eles são minoria e estão se posicionando contrariamente ao que o STJ determina. Beleza? Aí eu deixo aí na apostila uma argumentação pelos motivos, trazendo os motivos pelos quais eu entendo que deve ser mesmo imprescritível, né, por conta da natureza do bem em jogo, e aí vocês podem dar uma olhada depois nessa argumentação. Um ponto importante, só para a gente finalizar essa parte de prescrição, é o seguinte: fiquem atentos.
o dever de reparar o dano ambiental, ele é imprescritível. Então, o dever que alguém tem de recuperar uma floresta degradada, recuperar uma área que foi poluída, não prescreve. É imprescritível. Mas, se alguém ou um particular quiser cobrar uma indenização, a reparação de um dano pessoal causado por aquele sinistro ambiental, essa pretensão prescreve. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Sei lá, acidente com aquelas barragens de Mariana, Brumadinho, lá em Minas, né? Aquelas barragens que desabaram e causou um dano ambiental terrível. Mariana. Só licença, licença. Diga. Eu não entendi o início que o senhor falou. Do quê? O senhor estava falando antes do exemplo. O início da parte de prescrição? Isso, o início da sua fala aí. Antes do senhor dar um exemplo, né, para estar explicando melhor. Certo. Vou retomar aqui. A pretensão de reparar o dano ambiental, ela não prescreve, né? Normalmente, o que acontece nas pretensões jurídicas? A gente tem um prazo para pedir sem juízo, né? Então, por exemplo, eu sou advogado e alguém não paga os meus honorários, eu tenho um prazo para pedir isso, 5 anos. É o que está previsto lá no artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil. Profissionais liberais têm 5 anos para pedir os seus honorários. E, normalmente, as pretensões, elas prescrevem. Ou seja, se o titular não exigir aquela reparação em um determinado período, esse prazo pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Se ele não pede nesse prazo, ele perde a pretensão. Ele perde a possibilidade de exigir em juízo o cumprimento daquela obrigação, porque houve a prescrição, né? Isso aí vocês conhecem, né? Vocês entendem. Existem algumas pretensões, entretanto, que são imprescritíveis. Imprescritíveis. Ou seja, não prescreve. Por exemplo, uma ação de reconhecimento de paternidade não prescreve. Não tem um prazo específico para a pessoa reconhecer que outra é filho ou pai. Não há esse prazo. Então, nós temos algumas ações que, por defenderem direitos fundamentais, direitos da personalidade, direitos ligados a garantias fundamentais, elas não prescrevem. E o STJ, ele consolidando o entendimento dele, histórico, entendeu que ele editou a súmula 613, que diz que a pretensão de reparar o dano ambiental ela é imprescritível. Quando a súmula 613 diz não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental, quer dizer o seguinte, não se admite a alegação de que a situação atual já está consolidada. A situação de degradação atual já se consolidou. Já tem 10 anos que houve esse desmatamento aí. A situação já se consolidou. Em direito ambiental não se admite. Em outras palavras, isso quer dizer que a pretensão de reparar o dano ambiental é imprescritível. É imprescritível a pretensão de reparação civil do dano ambiental. Então, o STF, inclusive, né, recentemente, na mesma linha, 2020, mais recente, informativo 983, foi na mesma linha, de que não prescreve. Beleza, então, é comum, por exemplo, lá no Ministério Público, a gente tem inquéritos civis investigando danos ambientais de 10, 12 anos o inquérito. Não virou ainda ação civil pública, não. Por quê? Porque se investiga.
e os inquéritos demoram tanto, não deveriam, né, demorar tanto, mas às vezes demoram por conta da complexidade da situação, e considerando que não prescreve o dever de reparo ao dano ambiental, é possível, né, uma investigação tão longa, que pode virar um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, pode haver uma ação civil pública, enfim. O fato é que o dever de reparar o dano ambiental, ele é imprescritível, ele não prescreve. Beleza? Ok aí? Ok, professor, obrigada. E essa exceção aí, como é que ela funciona? Que é a imprescritibilidade. Isso. A Por quê? imprescritibilidade, na verdade, ela é uma exceção, né, no nosso ordenamento. Por quê? Sim. Porque, regra geral, as pretensões prescrevem. O Instituto da Prescrição é um instituto para estabilizar as relações jurídicas, né? Se a gente tem uma dívida para receber, alguém tem que pagar algo para a gente. A gente tem um prazo para cobrar isso. Porque se a gente não cobra dentro de um prazo, a pretensão ela acaba morrendo. A possibilidade de exigir o cumprimento forçado, em algum momento ele deixa de existir. Isso, a prescrição é um instrumento de pacificação social. Porque imagine, alguém me deve, sei lá, uma pessoa me deve algo há 50 anos atrás. Eu vou agora cobrar. Não, regra geral, você não pode dormir no ponto, né? Tem aquela frase célebre, o direito não socorre aos que dormem, justamente para traduzir esse instituto da prescrição. Então, prescritibilidade é a regra. No nosso ordenamento, prescritibilidade é a regra e imprescritibilidade é a exceção. E eu chamo a atenção disso na apostila, por quê? Porque alguns doutrinadores, eles não gostam, não concordam com a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental, argumentando o seguinte, argumentando que não há previsão legal dizendo que a pretensão de reparar o dano ambiental é imprescritível. Isso é uma criação do STJ e do STF. E não deveria ser assim, argumentam essas pessoas, né? Esses doutrinadores, dizendo que deveria haver, em casos de imprescritibilidade, só é possível se houver um texto expresso de lei dizendo. Bem, primeiro ponto que a gente pode dizer contra essa argumentação é o seguinte: onde é que está dito que tem que haver norma literal dizendo que a imprescritibilidade ou prescritibilidade tem que haver previsão expressa em lei dos casos de imprescritibilidade? Não tem em lugar nenhum. O STJ e o STF estão decidindo, estão inovando legislativamente. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E é o papel deles fazer isso. Vejam, as pessoas do mesmo sexo, felizmente podem no Brasil se casar, porque o STF um dia, interpretando contrário ao que tem literalmente na Constituição, que diz lá casamento entre homem e mulher, literalmente é o que tem no Código Civil, casamento entre homem e mulher, de modo contramajoritário, o STF acabou entendendo que é possível. Em nome da dignidade da pessoa humana, em nome da preservação desse direito fundamental, né, de constituir família, nesse nosso exemplo, o STF entendeu, contrariamente ao que está dito na Constituição, dito no Código Civil, que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Então, perceba que essa coisa de que só o que está na lei expressamente dito vale, não pode ser dito de outra forma, ou teria que ter uma expressa previsão na lei sobre a imprescritibilidade para ela valer, é uma argumentação que, na minha opinião, não se sustenta. Porque nós temos, por exemplo, diversas pretensões imprescritíveis
que são amplamente aceitas na jurisprudência como imprescritíveis, sem que haja previsão legal expressa nesse sentido. Aí eu deixei aqui na apostila uma série de exemplos. Por exemplo, pretensões que protegem direitos da personalidade, pretensões relativas ao estado das pessoas. Por exemplo, ação de investigação de paternidade não prescreve, ação de interdição não prescreve. As ações referentes a bens públicos de qualquer natureza, as pretensões que protegem o direito de propriedade, as pretensões de reaver bens confiados à guarda de outro. Vejam que muitas dessas situações não há previsão legal expressa sobre a imprescritibilidade, e, no entanto, na prática, elas são imprescritíveis. Beleza? Então, nós temos, sim, algumas pretensões imprescritíveis com previsão legal. Por exemplo, a pretensão de anular a inscrição de nome empresarial. Tem lá no próprio Código Civil, artigo 1167, dizendo que essa pretensão é imprescritível. Beleza. Tem casos em que a lei diz, mas existem muitos casos em que a lei não diz que é imprescritível, e isso é uma construção da jurisprudência e da doutrina. Então, não tem nenhum problema em se admitir que, em sede de dano ambiental, essa pretensão de reparar o dano seja imprescritível. Beleza? Não tem nenhum problema. O que eu estava falando para vocês é o seguinte: a gente não deve confundir a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental do eventual pedido de reparação de dano pessoal. Vamos lá, acidente de Mariana. Ali nós tivemos um sinistro ambiental enorme, né? A barragem desabou, e aí o Rio Doce foi poluído, toda a bacia hidrográfica ali do Rio Doce sofreu gravemente com aqueles rejeitos de minério, né, que foram jogados no rio. Beleza. A reparação desse dano ambiental ou a sua compensação é imprescritível. Não prescreve. A Vale do Rio Doce poderia ser cobrada a reparar aquilo daqui a 5, 10 anos, não tem problema nenhum. Agora, aquelas pessoas que moravam ali no entorno da barragem, que perderam suas casas, que perderam entes queridos, se essas pessoas pretendem indenização ou indenizações pessoais, aí elas têm um prazo para agir. Então, por exemplo, eu quero cobrar da Vale do Rio Doce, aí eu perdi minha casa, quero uma casa nova, reparação civil, eu tenho que agir. Qual é o prazo da reparação civil de eventual dano pessoal? Bem, pelo Código Civil é 3 anos. Reparação civil, pelo Código Civil, é 3 anos. Então, alguém bateu no seu carro, lhe causou um prejuízo. Qual é o prazo que você tem para pedir essa reparação? 3 anos. 3 anos. Então, esse dano pessoal, ele prescreve. De acordo com o Código Civil, são 3 anos. Mas tem entendimento forte defendendo que nessa reparação de dano pessoal, pode sim o interessado se valer do prazo do CDC, né? Uma interpretação analógica, se admitir que o prazo seja o prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê 5 anos para as vítimas de eventual dano pedirem, desculpe, pedir a reparação civil. Então, este prazo é mais favorável, né? 5 anos. Então, tem parte da doutrina aí que defende que deve-se utilizar o prazo do CDC, que ele é mais vantajoso para as vítimas. Ele é mais vantajoso por 2 motivos. Primeiro motivo é que o prazo é maior. No CDC, o prazo da reparação do dano pessoal é de 5 anos.
Então, é maior que o trienal previsto no Código Civil. E a outra vantagem é que no CDC, o prazo de 5 anos, o prazo quinquenal, ele começa a contar de quando a pessoa prejudicada teve ciência do dano. No Código Civil, o prazo é de 3 anos, trienal, e ele começa a correr da data do fato. Então, por exemplo, se nesse acidente de Mariana a gente levar em consideração um particular que é uma indenização da Vale do Rio Doce, se ele for se valer do prazo previsto no Código Civil, ele vai ter 3 anos, o prazo é trienal, contada da data do fato. Qual foi o fato? A data em que a barragem despencou. Beleza? Esse é o prazo do Código Civil. Mas o CDC, quando fala em reparação de dano pessoal, ele fala do prazo de 5 anos, a partir do momento da ciência da vítima do dano que lhe foi causado. Por que que isso é muito melhor? Por que que isso é muito mais justo? Porque, às vezes, as vítimas têm ciência do dano que lhe foi causado depois. Às vezes, aconteceu um dano ambiental, um vazamento de mercúrio em um rio, sei lá, um vazamento de um material radioativo, alguma poluição. E aquelas pessoas prejudicadas, elas só foram descobrir, por exemplo, que elas tiveram um câncer anos depois. Então, 10 anos depois de um sinistro ambiental, acontece das pessoas que se envolveram, que estavam próximas ao acidente, né, ao dano ambiental, as pessoas começam a descobrir câncer, né? Várias pessoas. Como o prazo no CDC, ele prevê que esse prazo deve ser contado a partir da ciência da vítima, do dano que lhe foi causado, é a partir deste momento, então, que a parte toma ciência de que tem aquela doença e que essa doença foi causada por aquele dano ambiental que aconteceu lá atrás. É a partir dessa ciência que a gente conta um prazo de 5 anos. Então, o prazo para reparação civil de dano pessoal no Código de Defesa do Consumidor, ele é mais benéfico, não só porque o prazo é maior, mas porque ele considera como termo inicial de contagem do prazo a ciência da vítima em relação ao dano que lhe foi causado. É o que a gente chama de teoria da accionata. Conta-se o prazo a partir da ciência de que o prejudicado teve do dano, né? Então, tá aí. Trago esses pontos para vocês. A reparação do dano ambiental é imprescritível, mas se um particular quiser reparação civil, ele tem que agir dentro do prazo de 3 anos, se a gente considerar o Código Civil, ou 5 anos, se considerar o CDC. Beleza? Outro exemplo, aqui, esse acidente de óleo que teve em 2019. No final de 2019, apareceu, né, óleo nas praias do Nordeste inteiro. Final de 2019. O poder público, o Ministério Público, enfim, pode pedir a reparação dos danos causados de modo perpétuo, não prescreve. O pedido de limpar as praias, de recuperar os manguezais atingidos, não prescreve. Mas vamos imaginar que determinada comunidade de pescadores teve um dano, ficou 6 meses sem poder pescar, alguém ficou doente, que teve contato com óleo direto. Esses indivíduos, se forem pleitear dano pessoal, indenização por dano pessoal, tem que cobrar dentro do prazo de 3 anos, se considerar o prazo do Código Civil, ou de 5 anos, se considerar o CDC. Beleza? Então, a indenização pessoal, ela prescreve, mas o dever de reparar o dano ambiental, ele é imprescritível, tá bom? Eu coloquei aí um quadrozinho, isso aqui não tem relação direta com o nosso tema, mas é uma espécie de quadrozinho para ajudar vocês em relação a essa coisa de pretensões prescritíveis e imprescritíveis,
Eu não vou cobrar isso, mas é tipo uma dica aí, né? De modalidade de demandas e de pretensões que prescrevem e outras que não prescrevem. Beleza? E finalizando aí a nossa apostila, meus amigos, danos ambientais. Em relação a danos ambientais, o que a gente deve priorizar é a chamada restauração ou reparação. Restauração ou reparação em espécie, que deve ser a prioridade, é a reconstrução do que se destruiu. Então, havia um bioma de Pantanal. Vamos tentar reconstruir aquilo. Essa é a prioridade. O que se deve priorizar é a restauração ou reparação. Ah, não é possível. Não é possível reparar ou restaurar por vários motivos, né? Na prática, pode ser que não seja possível restaurar. Se for impossível a restauração, aí nós devemos partir para a segunda iniciativa em relação a danos ambientais, que é a chamada compensação ambiental. Compensação ambiental é fazer o seguinte, ó, aquela área ali você não pode restaurar, mas você então vai ajudar na construção de unidade de conservação equivalente ao que foi destruído em outro local. Isso chama compensação ambiental. Se não for possível nem reparação nem compensação, aí partimos para indenização. Então, há uma espécie de prioridade, né? A prioridade é pedir a restauração, se não for possível a restauração, a compensação, e se não for possível a compensação, a indenização em dinheiro. Beleza? Então, há essa escala, né? Esse degrauzinho, esse passo a passo. E o STJ, ele vem admitido tranquilamente que se peça dano moral coletivo do poluidor. E é muito importante, é um pedido muito interessante, né? O dano moral coletivo, porque ele tem um caráter pedagógico muito forte. É muito interessante. Eu sugiro, inclusive, que vocês coloquem, né? Na minuta da ação civil pública, um pedido também de dano moral coletivo. Isso é importante até do ponto de vista prático, para até a gente poder negociar um acordo em juízo. O Ministério Público, ele pede lá, né? A reparação do dano, dano moral coletivo. E aí ele até negociando, ele pode falar, vou abrir mão do dano moral coletivo para você compensar o dano. Então, é uma ferramenta de negociação para a solução dessas lides muito interessante. O dano moral coletivo do poluidor, amplamente aceito pelo STJ. E, por fim, eu deixo uma sugestão aqui que existe, inclusive, previsão legal no Brasil há mais de 40 anos, do chamado seguro ambiental, mas na prática não pegou. Mas seria bom que pegasse, né? Seguro ambiental. O que é o seguro ambiental? Que já é comumente adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo. Seguro ambiental é o seguinte, o poder público ele vai autorizar um empreendedor a realizar determinada atividade poluente, ou, sei lá, construir um prédio que vai degradar, enfim. Ele exige do empreendedor que ele contrate o seguro ambiental. Como a gente faz seguro de carro? Seguro de carro, acontece um acidente, a gente tá lá o seguro para cobrir, né? Tá lá o seguro para cobrir. Seguro ambiental seria isso. Acontecendo um dano ambiental, se aquela área fosse segurada, a seguradora vinha e reparava o dano. Isso ajudaria, né, de modo na celeridade da reparação do dano ambiental. Então, seria muito interessante isso, que isso um dia pegasse aqui no Brasil a exigência de seguro ambiental para empreendedores, mas que, infelizmente, é muito pouco utilizada ainda no Brasil. Tá bom? Amigos, e aí? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tranquilo, professor, tudo certinho.
Beleza, então, estamos aí, vamos até aqui na nossa prova. A gente vai dar preferência a esses temas que a gente viu mais recentemente. Também uma prova tranquila, dentro do que a gente viu. E é isso, né? De hoje a 8, estamos aí presencialmente aplicando a prova. Tudo bem? Grande abraço, então, a todos. Vou deixar depois essa aula gravada, que já fica como revisão, viu, para vocês no Canvas, tá bom? Professor, então a aula não será, ou a prova não será cumulativa? É assim, eu tento dar uma prioridade porque a gente viu depois. Mas esse negócio de não ser cumulativo é um negócio, não dá para a gente assumir o compromisso com isso, porque a gente necessariamente precisa, né, dos conceitos que a gente viu antes, os princípios, por exemplo, o entendimento daqueles princípios. A gente vai focar mais no que a gente viu depois. A responsabilidade civil, espaços especialmente protegidos, mas não dá para dizer assim, não tem como, né? Em direito, né, na verdade, não dá para não ser assim, completamente dissociado das coisas que a gente viu antes. Mas a gente vai dar um enfoque maior realmente no que a gente viu depois, né? É a partir da apostila 4 ou é 5? Eu não me lembro. Enfim, a partir de onde a gente viu depois da V1. Beleza? Tá bom, professor. Obrigado. Valeu. Alguma dúvida a mais, meus amigos? Tudo bem, então? Então, sexta-feira que vem a gente se vê. Grande abraço a todos. Bom final de semana para vocês. Tchau. Obrigada, professor. Para o senhor também. Valeu, um abração. Tchau.